Meus amigos, sejam todos muito bem-vindos aqui na Coletiva do Juba. Vamos falar hoje sobre o São Paulo Futebol Clube e tudo que tem rolando nos bastidores do Tricolor. O Crespo, ele pegou já, não ficou parado e foi lá fazer um treino depois de mostrar para os caras um vídeo corrigindo erros em relação ao jogo passado. O São Paulo segue, inclusive, perdendo jogadores ainda da equipe de base e tratando de uma maneira que não está valorizando os caras. Nós vamos falar hoje sobre o Enzo Boer, o William Gomes e também Luca e Henrique Carmo, o que aconteceu com os caras e por que eles estão aí, não vão enfrentar agora o Red Bull Bragantino no momento em que o São Paulo mais precisa dos seus jogadores dos flancos do campo, das pontas ali, por que tá rolando. Quero atualizar também a situação sobre o Lucas Moura, o Lucas Ferreira, o Ferreirinha e tudo que tá rolando no São Paulo. Falar também sobre o Cuiabano, sabe o Cuiabano, lateral esquerdo que é do Botafogo? Falar sobre ele e sobre a Leila Pereira também, que deu uma declaração aí impressionante e que talvez é muito possível que ela tenha tido razão diante dos olhos de alguns. Nós vamos falar sobre tudo que tá rolando no São Paulo aqui, vai ser um vídeo muito bacana. Então você, ó, que tá olhando nos meus olhos aí, chega aqui, ó, esse likeão brabão aí, que você me dá uma força também, né? Eu faço tudo, você só chega nesse like aí, vamos junto. E ó, o São Paulo vai melhorar? Vai! Então eu te garanto que vai, se inscreva aqui no canal. Curtiu aí a barganha, né? Então foi da hora, foi muito bom. Deixa eu falar com vocês aqui. O São Paulo, vocês sabem, não é segredo pra ninguém mais que o São Paulo ele tá pra anunciar o Tapia, né? Aquele jogador que veio pra ser o ponta e tal. E ele é um cara muito forte fisicamente. Eu tava realmente aprofundando ali nessa história do Tapia pra descobrir do que se trata, o que tá rolando. Por que o Tapia veio pro São Paulo se o cara não joga no River Plate e tal? O São Paulo, colocando o Tapia agora pra jogar, você perceba. Deixa eu contar antes uma coisinha. O Henrique Carmo e o Luca voltaram pro Sub-20 e vão encarar o Cruzeiro agora no Brasileirão Sub-20. E isso aqui, pra mim, é uma coisa muito esquisita. Não tanto pelo Henrique Carmo, que é um jogador que ele foi desbancado pelo Lucas Ferreira. O Lucas Ferreira não está pronto, tá? O Lucas Ferreira, ele está no DM, ele fez um treino com o São Paulo. O São Paulo fez um treino. Metade do tempo, ele treinou com o elenco. Outra metade, ele foi recuperar de dores. Então, hoje é segunda-feira, o jogo é quarta. Se ele está na segunda se recuperando de dores, pode ser que ele jogue contra o Red Bull, mas é bem improvável que ele tenha 90 minutos ou que ele possa ser um ponta. E aí, eu olho pro Lucas Moura, tem duas situações também do Lucas Moura. Eu já volto lá e falo Tapia. Tem duas situações do Lucas Moura. Uma diz que ele está treinando e que ele pode voltar a jogar contra o Red Bull. A outra é que ele tem dores enormes e que ele está desesperado. Essa versão das dores não veio do Departamento Médico de São Paulo, não veio da diretoria do São Paulo, não veio do Lucas Moura, nem do Crespo. Você percebe? A comissão técnica, o Lucas Moura, não sei, tô rezando. O Lucas Moura mesmo não fala nada. O Júlio Casares está fazendo campanha política, sei lá o que tá fazendo da vida. Belmonte, não sei nem se tá vivo, né? Não sei nem que fim levou. Muricy, não sei nem se tá vivo, que fim levou. Rui Costa, não sei nem que fim levou. Então ninguém fala sobre o Lucas Moura. Até que a mulher do Lucas Moura começou a fazer umas postagens dizendo que estão vivendo dias pesadésimos lá com essa questão da dor dele, das dores, que ele se pudesse desligar as dores, ele desligaria. E o que nós temos é isso, esses pequenos fragmentos de notícias que a gente fica pescando. Ninguém traz a atualização do Lucas. Caramba, se a diretoria do São Paulo tá com o cara machucado, vem e fala. Se o Lucas tá machucado, vem e fala. O que importa? O que muda no fim do dia? A gente fica esperando o Lucas voltar para não cair no Brasileiro, para tentar ganhar uma Libertadores, e ninguém fala nada. O que muda? Se o Belmonte vem e fala, não, o quadro do Lucas é grave, vai demorar 6 meses. Qual a culpa que o Belmonte tem disso? Nenhuma. Né? Então, assim, não dá pra acreditar que o São Paulo ele se fechou tanto nas notícias que agora nós não sabemos o que o nosso melhor jogador está passando, a menos que a mulher do cara poste. É bizarro, sinceramente é bizarro. Então, talvez não tenhamos Lucas Moura quarta-feira. Muito provavelmente nós não devemos ter o Lucas Ferreira para 90 minutos. Aí eu te pergunto, o Tapia estará disponível? E eu já te garanto, não estará. Por que o Henrique Carmo, então, está jogando o Sub-20 do São Paulo? Se o São Paulo não tem ponta. Até entendo que o Crespo deve colocar ali o atacante Luciano, né? E mais um, Rian, Dineno, André Silva. E aí não vai precisar dos pontas, ele vai colocar o sistema de alas. Tudo bem, mas o Luca e o Ferreirinha vão fazer essa ponta? Talvez façam.
aí dá pra entender. Mas eu acho que o Henrique Carmo deveria estar com os principais do São Paulo e principalmente o Luca também, porque ele estava jogando já com o Zubeldia e estava jogando bem. Então, nós cobramos demais do Zubeldia que colocasse essa molecada da base pra jogar. O Zubeldia chega lá, coloca male-male e agora os caras voltam pra equipe de base. E isso não é o Crespo. Isso é uma estratégia do São Paulo pra jogar 2 torneios. Eu acho esquisitíssimo, sinceramente. O São Paulo precisa de todo e qualquer reforço pra agora. Chegou o Tapia, voltou o Lucas, voltou o Ferreirinha, beleza. Quer ganhar o Brasileiro Sub-20, não tem problema nenhum. Agora, nós estamos precisando no profissional. O Sub-20 dos moleques não muda nada. Ganhando ou perdendo do Cruzeiro, não muda nada. O Rian Francisco, os caras foram jogar contra o Palmeiras, o Rian fez um gol antológico, um gol de placa. E acabou que o jogo foi 2-1 pro Palmeiras. Então assim, não mudou nada pra gente. Só poderíamos perder o Rian Francisco numa contusão. E é um cara que agora deveria ser titular do time do São Paulo. O Rian Francisco. Então, essa notícia dessa molecada indo pra base, eu sinceramente não consigo entender. É claro que chegando o Tapia, como ele é um cara muito forte fisicamente, ele deve ter uma certa facilidade para fazer esse corredor, né? O São Paulo hoje, ele não vai trazer o Robin. Fez o corredor ali, tá voando, beleza, trouxe aí o... Como é que chama lá o português lá do Chelsea? Eu não vou lembrar agora. Não é o Dembélé que chegou, não. Né? Vai chegar o Tapia, então ninguém vai esperar que ele pegue a bola, uma Garrincha, né? Vem pra cá, vem pra... Não. Não é o Garrincha do Botafogo, seria o Tapia, reserva do River Plate. Mas pode ser que o Tapia tenha uma função importante se o Crespo conseguir utilizá-lo em poucos espaços do campo, fazendo uma função bem específica. Então tudo bem, Tapia tem que ser apresentado. Chegou o momento que nós estamos precisando do cara, porque as notícias do Lucas Moura, elas são bastante preocupantes, na verdade. Isso me preocupa um pouco. Então, dito isso, fala desses caras, o Ferreirinha já voltou. Ferreirinha aqui é outra conversa. Mostra, o São Paulo ficou, em vez de ficar filmando o Jandrei, que era muito comum, né? O Casares entrando no treino, o Jandrei dando aquela espalmada, aquela bonita espalmada do Jandrei. O São Paulo solta um vídeo de preparação, onde o Ferreirinha está preparado. O Ferreirinha foi o foco do vídeo. O Ferreirinha ficou sendo muito filmado. Então acho que já foi um ganho. Foi algo mais significativo e melhor pra gente. Só de ter Ferreirinha e o próprio Luciano que voltam agora contra o Red Bull, já dá um respiro maior, né? Nós não esperamos que o São Paulo não chute uma bola no gol do Red Bull com Ferreirinha e Luciano. Isso nunca aconteceu e nunca vai acontecer. Aquilo que aconteceu no jogo passado, com o André Silva ali, coitado, dá até dó também, né? O Oscar não entrando em campo, o Alisson e o Marcos Antônio não entrando em campo, aquilo não deve acontecer nunca mais na história do São Paulo. Quero acreditar que foi o pior jogo de todos os tempos do São Paulo, porque até nas goleadas que o São Paulo sofre, ele tenta algo a mais. Ali o São Paulo não tenta nada, ele fica recuadinho, e mesmo recuadinho, ele ainda toma 2 gols e não chuta uma bola no goleiro Rossi. É uma coisa desesperadora. Aquilo não vai acontecer mais, eu garanto pra vocês, isso é carta fora do baralho. Você pode ter certeza absoluta. Meus amigos, por falar em gol do Luiz Araújo, coisa e tal, o São Paulo tomou o gol do Luiz Araújo do Flamengo, né? O Luiz Araújo era nosso, categoria de base. Assim como o São Paulo tem tratado muito mal um cara igual o Luiz Araújo, ele vendeu do nada, ele fez pior com o William Gomes. O William Gomes, ele era um jogador que ele não deveria ter saído do São Paulo. O São Paulo vendeu o William Gomes e não tirou o pé da lama. Esse é o grande problema. Você vende um cara igual o William Gomes, você tinha que tirar o pé da lama. Você fala, vendi por 250 milhões de reais, né? Não vou ter problema financeiro tão cedo, vou pagando minhas contas aqui, tá de boa, equilibrador na conta. O caixa devia 1 bilhão, devo 750 só porque eu vendi o William Gomes. Seria bom, né? Isso seria um time sério, um time normal. O São Paulo vende o William Gomes pra ter o Wendel. E não tem o Wendel, que o cara não joga, e o William Gomes tá lá no Porto, um Porto em crise. O William Gomes fez o último golaço do Porto no Mundial e o cara não está com a gente. Só que o William Gomes ainda foi vendido. O Luiz Araújo ainda acabou vendido. Eu tava dando uma olhadinha no Enzo Boer, que tá lá no Santos. O São Paulo, o moleque tem 20 anos. Ele era aquele que dava carretilha, lembra? Ele dava aquelas carretilhas bonitas, tal, aquele alemãozinho. E ele agora no Santos tá jogando, cara. Sempre jogando e dando certo lá no Santos. Então o São Paulo tá prestes a ver um craque se formando lá que o São Paulo não tem utilizado. Muito se fala também do Ibali, que o São Paulo emprestou, tá lá naquele Retrô, né? Jogou na Inter de Limeira, foi no Retrô, tá na Copa do Brasil, tava jogando na Copa do Brasil. Se fala também de muitos caras que foram embora do nada. E nós temos alguns exemplos aí que o São Paulo perde igual o Thales Vander e depois tem que ficar comprando centroavante inútil.
de 20 e poucos milhões que não faz gol de vez em quando. Muito, às vezes não faz gol. Então o São Paulo ele está dando uma mancada muito grande com a equipe de base. E a maior mancada que nós podemos ver ultimamente não é só o William Gomes ter zarpado, né? Ele foi embora do nada. É também o Rian Francisco com esse pouco espaço que teve ao longo de mais de um ano. O São Paulo escolheu um técnico que não escolhia o Rian Francisco. O técnico Crespo, o técnico atual, ele deve colocar o Rian Francisco para jogar sim. Tanto que no jogo passado o Rian desbancou o Dineno no banco na preferência para entrar no segundo tempo. Isso é pouco ainda. Nós queremos ver o Rian Francisco titular do São Paulo. E o Crespo, ele tá aí totalmente, assim, contorcido. O Crespo está com vontade de colocar o Rian, eu diria assim. Então nós devemos ver o Rian também muito mais agora. E se ele entrar contra o Red Bull e for melhor do que o André de novo, já dizem as más línguas aí que ele pode começar a titular contra o Corinthians. Vai depender muito agora do que o Crespo vai ver. O Crespo, ele ficou pistola, tá? Ele ficou pé da vida com a falta de intensidade e de lógica que o São Paulo entregou no último jogo. O Crespo errou. Errou mesmo, mas o que os jogadores fizeram foi uma coisa assim inacreditável. Quando a gente fala do Wendel, que foi um dos pivôs dessa saída do William Gomes, eu vi o Cuiabano do Botafogo, eu tava até fazendo uma pesquisa, o Cuiabano do Botafogo ele foi comprado pelo John Textor. Sabe por quanto? Olha no meu olho aqui, agora isso aqui é muito importante. Eu quero que você olhe no meu olho para eu te falar por quanto que o Cuiabano foi comprado pelo Textor. Tá aqui na tela. O Textor pagou 1.400.000 euros. Não deu 8 milhões de reais. 1.400.000 euros os caras foram lá e compraram o Cuiabano. E nós trouxemos o Wendel, que certamente custa mais que o Cuiabano. E não joga. E o Cuiabano já foi campeão de Libertadores, campeão brasileiro não. Libertadores, o cara ganha. Chega lá e ganha. É um jogador zaço, forte, um tanque de guerra que joga pra caramba. Então, quando você olha pra um cara igual o Textor, uma mulher igual a Leila Pereira, que falou agora aí que o São Paulo contratou um monte de tralhas, em certo ponto o São Paulo tá dando mancada, né? Porque o Lucas Moura tá machucado. Não é culpa do São Paulo, concordo. Mas o Oscar tinha que jogar um pouquinho mais. Então não podemos dar razão pra Leila Pereira. Né? Temos que ter a nossa razão de que o futebol se faz com 11 e que nós temos plena condição de dar a volta por cima. Claro que sim. O Oscar tem que puxar ali e jogar mais. Chamar a responsa, o Lucas Moura. São Paulo tem que ser mais transparente. Você não dá razão para uma fala igual essa da Leila Pereira de que nós contratamos tralhas, que vem desde a época do Rames. O John Textor, que fala-se muito que ele é muito rico. Nossa, o cara é muito rico, muito milionário. Concordo com tudo. Mas não teve que ser rico milionário para comprar o Cuiabano, você percebe? Então, enquanto o São Paulo tá preocupado em pagar aí 25 milhões em zagueiro, que deu errado, porque uma historinha vazou aí, acho que foi por isso, ou comprar Marcos Antônio por 26 milhões, que tá jogando menos do que o Bobadilha, que é nosso já, enquanto o São Paulo tá muito preocupado em algumas compras assim absurdas, de bizarras, o Textor mesmo gasta muito, concordo, mas às vezes ele encontra um cara igual o Cuiabano por aí, e é assim que se faz futebol também. Você não tem cão, caça com gato. Não tem o dinheiro pra comprar o Almada, igual o Textor fez, comprar os caras ali, vem lá e compra o Cuiabano. Não tem que dilacerar a sua equipe de base, destruir a sua base, mandar Moreira e o William Gomes pro Porto pra ter o Wendel que não vai nem jogar. E isso o Belmonte, que é um gestor muito pica, como ele mesmo diz, ele tinha que saber disso aí. Quem que vai assinar essa conta do Wendel não jogar no São Paulo? Quem que vai? Quem que vai passar esse recibo agora aí? Tá difícil de conceber, né? Mas enfim. Enzo Boer vai ser o próximo mico nosso. Vocês podem ter certeza, nós vamos passar vergonha com esse Enzo Boer jogando pelo Santos, vocês me cobrem aí. Ó, Kevin Andrade foi jogador do Fortaleza, 20 anos, ele é venezuelano, ele foi oferecido para o São Paulo. Me chamou a atenção, ele é um meio atacante, cujo valor de mercado no Transfer Market, sabe, eu tô aqui no Transfer Market, o valor do mercado desse menino aqui, ele gira em torno de 1,5 milhão de euros. Não é um valor, nossa, é os 8 milhões lá do Cuiabano. E aí, o contrato dele, ele assinou em março do ano passado com o Fortaleza. E agora, ele tá com o contrato até 2028. Então, assim, ele tá meio escanteado, né? Vamos falar a verdade, o Kevin
Kevin Mário Andrade Navarro, nós não sabemos nem quem é, né? Não jogou no Fortaleza, não tá brilhando ali no Fortaleza. Então é um jogadorzinho assim que nós temos que questionar mesmo, se vale a pena o Kevin Andrade. 20 anos, 1,63 m, ele é baixinho, né? Bate com a perna ali, a perna é destro, mas ele é meia atacante. É um jogador que poderia ser interessante, é muito novo. Ele estava no Fortaleza Sub-20, a Fortaleza até revelou ele. Aí o Fortaleza revelou mesmo, mas ele sei lá, joga no Equador, é expor. Não sei direito do cara, mas o São Paulo teria recusado num primeiro momento. O São Paulo teria dito assim, ó, vem cá, eu até compro, mas o Crespo tem que dar o aval. Então esse aval que o Crespo tem que dar aí nas negociações do São Paulo agora, eu acho que é fundamental mesmo. Temos que ficar ligados e o Crespo tem que ter essa moral para poder escolher o jogador que ele bem queira e o São Paulo chegar e contratar. Não adianta trazer um jogador que o Crespo não queira. Já tô sabendo que não foi o Crespo que pediu o Tapia. Apesar do Tapia chegar ali, o Crespo falou, tudo bem, tá bom, vamos lá, beleza, não tem problema. Mas a verdade mesmo é que o Crespo merecia algo a mais. Tudo bem que o Ferreirinha e o Lucas Moura são esse algo a mais e o Crespo vai ter que se ver o que tem. Agora, Crespão, vamos colocar aí o menino Rian Francisco, Ferreirinha, Luciano e acabou? E aí, o que você acha? Ferreirinha corre, Rian Francisco corre, Luciano encaixa com o futebol do Rian Francisco como encaixava com o do Brenner. Luciano, atacante. E o Oscar? O Oscar vai olhar pro Rian, condição plena de criação de jogada. Vai olhar pro Ferreirinha, condição plena de criação de jogada. Vai olhar pro Luciano, condição plena de criação de jogada. É um baita ataque, hein? Se o Luciano for atacante, ele é um monstro de atacante. O Rian Francisco é um fenômeno. E o Ferreirinha é um monstro de atacante. O Oscar não teria mais desculpas. Eu acho que esse ataque é sair da mesmice e ir muito próximo do ideal do São Paulo, não é verdade? Rian, Luciano, Ferreirinha e Oscar, eu adoro. E você? Fala comigo aí. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que você tenha gostado. E se você gostou, chega nesse likeão. Tamo junto. Um abraço, meus amigos. Até a próxima. Valeu!